Rapaz, queria um pãozinho. Nossa, Vai tirando as fotos aí. Vai tirando as fotos aí. você vai gravar a aula. Pessoal, foi calculado mesmo? Isso. Foi. Acabou? Foi Não, mal a gente parou em... Não tem falta pra você. Em Fernando Barbital. Então, Sim, slide 60 e 150. Certinho, cara. 150 lá de. Era bem senhor. Não, ele parou em ação do Gaba. Não, Barbie e tudo pra você ia começar. Não, tá acabando já. Oxi. Não, o último da deu esse aqui, ó. Mostra é aí. que eu falei de barro de outro aqui. É esse aí, ó. Esse aí foi o último. Esse aí não, esse aí já foi. Esse aí. Esse aí foi o... Não, Esse aí foi o último. esse foi o último. Aí, esse aí não. Eu já consegui aqui no. Ele guardar. É? Aqui é só complementando o mecanismo de ação que está ali, nós conversamos, tá? Pessoal, então agora nós vamos falar, dar uma recapitulada naqueles que a gente descreveu logo lá no início, que são os antipiléticos planejados, né, os mais modernos. E aí nós temos a vigabatrina, a tiagabina e vamos falar um pouquinho, tá? Tá errado aqui o nomezinho, só o G e o A trocado, é vigabatrina mesmo. Então, ela foi o primeiro fármaco planejado. O que isso quer dizer? Não é um fármaco que foi descoberto de forma acidental, né, ou buscando uma alternativa para outra patologia e acabou vendo a sua atividade antiepilética, mas sim foi um fármaco desenvolvido justamente para essa finalidade. Né? É um análogo de substituição de GABA, que foi elaborado como inibidor enzimático de GABA transaminase, que é a enzima que metaboliza o GABA. Então, um medicamento que se liga de forma irreversível à GABA transaminase, que é uma enzima que está relacionada ao metabolismo do neurotransmissor. Por isso que nós chamamos, né, a vigabatrina de um potencializador GABAérgico, porque ela possui a capacidade de aumentar esse conteúdo de GABA em função da diminuição da sua degradação. Tá? Ela é extremamente específica para essa ação da enzima e funciona como uma forma de uma ligação irreversível, assim aumentando o conteúdo de GABA no cérebro e também aumentando a liberação de GABA, que obviamente é uma consequência. Se eu tenho uma maior quantidade de neurotransmissor, quando eu tiver a liberação das vesículas, eu vou ter uma maior quantidade de GABA sendo liberada na feira sináptica. E também aumenta a liberação de GABA provocada por estimulação, o que significa que a inibição de GABA, da GABA transaminase pode aumentar o compartimento de liberação do GABA e aumentar de forma efetiva a transmissão inibitória, porque é isso que a gente está buscando. Né? Então, esses medicamentos planejados e mais novos, eles trazem algumas vantagens. Eles não têm tanto problema de dependência e tolerância com os benzodiazepínicos, são fármacos muito mais tranquilos e seguros do manejo. Tá? Então, eles conseguem promover uma potencialização GABAérgica sem trazer, né, aqueles problemas e complicações que nós já conversamos tanto aqui dos benzodiazepínicos. Aqui é só a questão de ligação que eu já tinha mostrado, a imagem um pouquinho passada, mas a vigabatrina ela age no processo de degradação, de degradação, né, e a tiagabina aqui na recaptação. Então, só questão de aula farmacológica. Dentro dos fármacos que antagonizam canais de cálcio, eu já tinha citado para vocês a gabapentina, aqui eu coloquei ela em seu análogo, que é a pregabalina. São medicamentos também bastante empregados, mas não tanto com essa finalidade. A gente vê muita prescrição na prática clínica de gabapentina e pregabalina para dor neuropática. São medicamentos muito usados no manejo da dor, né, dor neuropática, exemplo, fibromialgia, paciente com fibromialgia, é muito comum a prescrição de gabapentina ou pregabalina. São fármacos que possuem o mesmo mecanismo de ação, porém, na literatura, nos livros, eles citam muito que a pregabalina tem uma potência maior, teria uma ação um pouco melhor.
Mas os novos materiais, os novos artigos já falam que a gabapentina tem uma ação tão boa ou superior à pregabalina. Então há muita controvérsia em quem dos dois tem maior potência de ação. Tá? Mas são análogos, né? A gabapentina e a pregabalina são estruturas muito parecidas. A gabapentina é eficaz nas crises parciais, seus efeitos adversos, principalmente sedação e ataxia, são menos intensos do que outros antiepiléticos, exemplo, barbitúricos, benzodiazepínicos. Tá? A absorção da gabapentina no intestino depende do sistema transportador de aminoácidos e isso gera, né, uma proporcionalidade em relação à saturabilidade. O que isso quer dizer? Não adianta você aumentar a dose, chega um momento que você satura, né, esses carreadores específicos que conseguem fazer a absorção do medicamento. Então ela é dose dependente. Chega um momento que não adianta aumentar a dose que não consegue absorver, porque satura, né, os carreadores de absorção. A pregabalina, como eu falei, é um análogo, então é uma estrutura bem parecida. Principalmente o Hangday, o Mal Goodman também fala que ela tem uma potência um pouco maior, mas os artigos já comprariam um pouco isso, porque antigamente o que acontecia? Os médicos sempre buscavam prescrever a gabapentina. Aí depois que a literatura começou a mostrar que a pregabalina era uma estrutura mais potente, aí os médicos fizeram o quê? Começaram a prescrever mais a pregabalina. Aí agora os artigos já demonstram que essa potência não é, né, tão caracterizada, que a gabapentina realmente deve ser a primeira escolha. Então, os novos materiais já citam mais a gabapentina. Então, é só questão de verificação de potência, porém o mecanismo de ação de ambos é idêntico. Se ligam na subunidade alfa-2-delta dos canais de cálcio, dependente de voltagem. Então, se liga no canal de cálcio e modula o canal de cálcio. Nem que sentido, né? Dessa forma que a imagem mostra. O medicamento se liga, modula o canal, menor entrada de cálcio, uma menor entrada de cálcio, a menor quantidade de vesículas e neurotransmissores sendo liberada. Então, você consegue fazer uma modulação do canal através da ligação do medicamento. Então, lembrando que para que ocorra a exocitose do neurotransmissor, depende desse fluxo de cálcio, né, para dentro do terminal. Né? Lembrando que muitos medicamentos promovem isso, porém de forma diferente. O valproato também interfere sobre o canal de cálcio, o clonazepam também interfere sobre o canal de cálcio, só que é diferente da ligação da pregabalina e da gabapentina, porque ela tem um sítio bem específico, que é na subunidade alfa-2-delta do canal. Exemplo, os opioides agem sobre canais de cálcio também, mas os opioides é através de um segundo mensageiro, que é o inositol fosfato. Então, não é porque medicamentos interferem sobre um canal iônico, todos eles vão fazer isso da mesma forma. Tá? Então, é só para mostrar que existem diferenças. Tá? Então, tanto a pregabalina como a gabapentina se liga na subunidade alfa-2-delta. Menor quantidade de cálcio entrando, menor quantidade de neurotransmissor estatório sendo liberado. Esse neurotransmissor estatório em menor quantidade não gera, né, uma estabilidade tão intensa no neurônio pós-sináptico, que é isso que você está buscando. Se o seu paciente está num quadro de convulsão, é porque é uma hiperatividade, e aí você diminui essa hiperatividade. Tá? Aqui o topiramato, né? O topiramato é um fármaco bem complexo, porque ele age em diversas vias, né? Ele tem mecanismos múltiplos, e esses mecanismos múltiplos parecem um pouquinho, né, com o valproato. Tá? Então ele é um fármaco recém-introduzido, esse recém-introduzido, né, porque foi ontem, né, já faz um bom tempinho, mas dentro dos medicamentos da classe, ele é um dos fármacos mais novos relacionados aos anticonvulsivantes. Tá? Parece fazer um pouco de tudo, né, como bloqueando os canais de sódio e cálcio, aumentando a ação do GABA, bloqueando receptores de glutamato, como receptores AMPA, e até certo ponto inibindo de forma fraca a hidrase carbônica. Então, ele tem no mecanismo de ação uma semelhança com o valproato, porque o valproato é do mesmo jeito, potencializa o GABA, porque inibe a GABA transaminase, interfere sobre a enzima também que promove a aceleração da síntese de GABA. O valproato também interfere em canais de cálcio, né, principalmente canais de cálcio tipo T, que na aula passada eu falei para vocês, a crise de ausência
valproato, clonazepam e toxicimida. Né? Então também age em canais de cálcio. Atua sobre o canal de sódio, mas não com a mesma potência da fenitoína e carbamazepina, mas também tem ação sobre eles. Bloqueia o receptor AMPA, lembra lá dos barbitúricos? Eles bloqueiam o receptor AMPA, ele aqui também faz. Então é aquilo. O fármaco tem diversos mecanismos que levam a essa inibição. Mas por que ele não tem tanta potência como os demais? Porque essas ligações são fracas, né? Não é a mesma coisa da ligação que a carbamazepina faz no canal do sódio, não é a mesma intensidade de ação que um benzodiazepínico tem. Então ele tem múltiplos mecanismos, mas se torna um fármaco importante e interessante também para a utilização. Então aqui só mostrando, né, que ele inibe a resposta do glutamato, né, porque ele bloqueia os receptores AMPA, bloqueia canais de sódio também, canais de potássio, consegue potencializar a rede do GABA, então ele tem uma efetividade clínica, né, e ela se assemelha um pouco à fenitoína, alega-se que produz menos efeitos adversos graves, além de ser desprovido de propriedades farmacocinéticas que causam problemas como a fenitoína. Lembrando que quando nós falamos da fenitoína e carbamazepina, elas têm muitos efeitos colaterais, muitas reações adversas, muitas interações medicamentosas. Atualmente é utilizado principalmente como terapia adjuvante em casos refratários e crises parciais ou generalizadas. Então é um medicamento aí, uma droga também que pode ser introduzido. Então esses são os principais fármacos, né? Falamos um pouquinho dos benzodiazepínicos, depois dos barbitúricos, dos que agem sobre canais de sódio, fenitoína, carbamazepina, canais de cálcio, né, principalmente a pregabalina e a gabapentina, tá? E agora finalizando aqui com o topiramato. Esses são os principais, né, que eu quero que vocês dêem uma olhada nos estudos de vocês. Tá? Eles, valproato e o topiramato, sempre se levam muito em consideração a ação que do canal de cálcio, mas a gente não pode falar que esse, né, ele pertence a essa classe por tudo que eles fazem, mas como sempre recordo dele por isso, tá? Mas eles têm múltiplos mecanismos. Nós vamos falar agora dos antidepressivos, então anotem aí, puxem o link, lembre sempre do organograma de estudo de vocês, façam sempre essa organização para depois não se perder. Então, falamos já de ansiolíticos, falamos de hipnóticos, depois nós falamos sobre anticonvulsivantes e agora nós vamos falar sobre antidepressivos. Então, cada um na sua caixinha. Nós estamos numa caixa gigante lá do sistema nervoso central e aí nós estamos fragmentando agora essas caixinhas e puxando os medicamentos de cada um, tá? Pelo menos os principais. Os antidepressivos, a gente já viu 60% a 70% dos conceitos gerados sobre eles quando a gente falou de ansiolíticos, né? Então agora o que a gente vai fazer aqui? Reforçar isso, mas de forma dando uma atenção maior à questão da depressão, né? Então, como todos sabem, hoje a depressão é uma das doenças, né, mais discutidas e comentadas em função das suas consequências, né, principalmente se não tratar e der a devida atenção ao paciente em depressão. Então a depressão, principalmente nesse pandemia e pós-pandemia junto com a ansiedade, foram doenças que ainda tiveram, né, uma maior, como eu posso falar assim, diagnósticos e pacientes aumentando os quadros aí dentro da sociedade. Então é um tema extremamente relevante. A gente sempre fala que a depressão, muitas vezes, um familiar, alguém próximo, consegue ajudar a identificar e diagnosticar muito mais, às vezes, até do que um profissional de saúde. Porque, imagine, você conhece seu familiar, você conhece o amigo. Qualquer alteração de humor, qualquer mudança de hábito, comportamento que ele tem, você consegue detectar muito mais fácil. Porque o médico vai precisar de toda uma anamnese, de toda uma investigação, levantar todo o histórico para tentar entender, porque ele não tem os dados, muitas vezes, desse paciente antes desse quadro depressivo. Agora, o familiar é muito fácil identificar e é buscar uma ajuda para que essa pessoa possa buscar uma ajuda em relação ao médico ou a um psicólogo. A depressão, ela sempre foi condicionada a uma característica de déficit serotoninérgico. Então, sempre foi muito caracterizada a depressão como uma ausência de serotonina, uma diminuição de serotonina, uma diminuição da transmissão serotoninérgica. Hoje se entende que não é apenas isso, existem outras vias importantes,
e por isso que alguns medicamentos, que muitas vezes os pacientes se adaptam muito bem, acabam não tendo apenas a serotonina como via de ação. Então, exemplo, quando nós falamos de uma venlafaxina, ela não age só sobre via de serotonina, age também sobre via de noradrenalina. Quando a gente fala de uma amitriptilina, uma nortriptilina, além de serotonina e de noradrenalina, tem alguma interferência também sobre a dopamina. Então, nem todo paciente ele vai ter a melhor resposta com o fármaco seletivo da recaptação de serotonina, porque vários estudos já demonstram que a via adrenérgica é uma via que está muito relacionada à questão também de ansiedade e depressão. E alguns pacientes se adaptam melhor para esses perfis farmacológicos. Obviamente, avaliando o quadro clínico de cada um. Tem paciente que tem depressão menor, paciente de depressão maior, o paciente com depressão maior já com pensamento suicídio, então cada um é um diagnóstico. E aí a gente tem manejos farmacológicos para cada paciente. Dentro dos grupos de medicamentos, da subdivisão dos antidepressivos, segue basicamente o mesmo roteiro de indicação dos ansiolíticos. A primeira escolha hoje realmente são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, quando eu puxo lá no meu organograma, eu vou puxar da mesma forma. Então, eu coloco os antidepressivos dentro da caixinha. E aí, o principal grupo que eu puxo aqui já é os IS-EIS, certo? Esses aqui são os principais. E aí, dentre eles, nós vamos ver quem são os fármacos. Tá? E aí, da mesma forma, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Depois, os ADPS, são os tricíclicos. Depois nós vamos falar também um pouquinho dos irmãos. Então, em uma sequência de indicação, a gente sempre pensa nessa forma, principalmente se a gente estiver falando de uma depressão menor. Dentro de um quadro de depressão menor, primeiramente eu penso no inibidor seletivo de recaptação de serotonina, para uso. Dentro da classe, vou sempre optar por algum fármaco dentro desse grupo. Depois que eu vou pensar, se necessário, o inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina, e assim por diante. Agora, professor, e se eu tenho um paciente com depressão maior? Eu vou seguir o mesmo critério? Vai ser os inibidores seletivos de recaptação como primeira escolha? Não. Aí a gente já pensa nos tricíclicos e nos imaus, porque eles têm mais resposta efetiva nesse quadro clínico do paciente. Então, quando a gente pensa em depressão maior, onde o paciente já tem sinais clínicos muito mais característicos, às vezes o paciente já relata que ele tem pensamentos suicidas, que o paciente planeja suicídio, aí esses fármacos já não são a primeira escolha, a gente normalmente vai para os imaus ou para os tricíclicos, porque eles têm uma resposta mais significativa, tá? Então, depende um pouco aí do quadro clínico. Ô, professor, para tratar de depressão, a quantidade da terapia, a forma de administração oral muda? Não entendi, desculpa. Que a gente estudou sobre ansiolítico, né? Uhum. Agora a gente está vendo atuando sobre depressão. Aí a dosagem, altera a posologia? A posologia, normalmente, a maioria desses fármacos, eles têm meia-vida de uma dose diária. Então, a grande maioria desses fármacos são fármacos de uma dose diária. Tá? Em relação à concentração, muda, tá? Muda sim. Exemplo, quadro de depressão maior, a gente acaba usando concentrações bem maiores do que lá com ansiolíticos, tá certo? Mas isso também é muito peculiar, mas muda sim, tá? Dentro dos inibidores seletivos, eu coloquei os principais. Deixei a primeira lá, o protótipo, né? A fluoxetina, tá? A fluoxetina é o protótipo da classe. Ficou muito conhecida, né? Logo quando saiu os inibidores seletivos de recaptação, ela foi realmente uma grande vantagem por trazer menos efeitos colaterais que os tricíclicos, por ser medicamentos que não tinham tantos problemas de reações adversas, maior aceitação do paciente, então ficou bastante conhecido, principalmente na época com o nome comercial da Florin, né? E aí depois, a partir da fluoxetina, foram vindo os novos fármacos, né? Os novos medicamentos, como a paroxetina,
A paroxetina, ela tem um ponto importante que na bula, se você pegar a bula da paroxetina para ler a bula, ela fala que nos primeiros dias de uso, o paciente pode ter como se fosse um agravo de quadro, né? O paciente pode ter pensamentos suicidas, e isso está relacionado ao uso inicial do medicamento. Então é muito interessante, né? É algo situacional que a bula já traz, tá? Relacionado à paroxetina. O citalopram e o estalopram são enantiômeros. É aquilo que a gente falou lá do esomeprazol e do omeprazol, né? Então são lados diferentes da molécula. Tá, o estalopram tem uma meia-vida melhor, tá? O medicamento tem uma resposta melhor do estalopram, só que também é um medicamento bem caro. E por último ali a sertralina, além de ser um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, ela tem alguma ação também sobre a via de dopamina, porém com menor intensidade. Mas ela permanece dentro desse grupo. Mesmo com essa ação sobre a dopamina, ela é classificada como inibidora seletiva de recaptação de serotonina, tá? Então são algumas diferenças aí pontuais. Então, todo fármaco, né, que está relacionado à recaptação, ele justamente vai inibir, né, com que a serotonina ela retorne para o neurônio pré-sináptico, aumente a quantidade de serotonina na fenda sináptica e, consequentemente, aumente a transmissão serotoninérgica. Só para lembrar, a serotonina ela vai ser sintetizada a partir de um aminoácido importante, que é o triptofano, muito presente em derivados do leite. O leite tem uma quantidade grande de triptofano, tá? E todos os seus derivados também têm aí uma boa quantidade desse aminoácido. Então, a partir do triptofano, a gente forma a 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. E aí, da mesma forma de todo neurotransmissor, né? Vai entrar na vesícula, e aí a sinapse ocorre, entrada de cálcio, o cálcio libera a vesícula e ela vai ter ação. Professor, caso o senhor pergunte sobre o mecanismo de ação, a gente precisa explicar essa parte inicial? Não, essa parte inicial é uma questão fisiológica. Eu acho que ela é só para te dar sentido e até clareza que nem sempre você vai prescrever um inibidor seletivo de captação de serotonina. Às vezes pode só suplementar o paciente. Tem médico que gosta muito de iniciar, sempre tentando entender a causa, porque o paciente, e não prescrever medicamento logo de cara, tentar suplementar, verificar como é que é o nível de triptofano, verificar com outras situações, né? E hoje as farmácias de manipulação conseguem te dar muito suporte em concentrações, né, para te ajudar. E aí depois pensar em medicamento. Então é só para você entender a questão de fisiologia mesmo, mas fisiologia não... Esse medicamento ele chega na fenda sináptica através das células da glia? Como assim? Como é que ele chega lá? O medicamento, exemplo, ali a gente está pensando, todo medicamento ele vai chegar no sistema nervoso central em função de distribuição, né? Então ele depende da corrente sanguínea para chegar lá. A partir do momento que ele perfunde, aí ele sai do vaso e aí ele se difunde, aí ele vai parar na célula, né? Então ali ele vai se ligar realmente no receptor. Agora o professor, como ele consegue ali justamente se ligar naquele local é a afinidade físico-química. Isso aí a gente mapeia hoje, antigamente você tinha que fazer estudo de animais, não sei o quê. Hoje não, hoje a engenharia genética, a parte de bioinformática traz isso pra gente bem fácil. Não sei se vocês têm, se vocês tiverem na graduação de vocês. Mas a gente tem na farmácia, de medicina, uma matéria chamada bioinformática, onde a gente usa isso aí, bancos de dados, e fica tentando fazer encaixe de medicamento a alvo. Você muda um hidroxila no medicamento, ele já se liga. Você tira um grupamento carboxílico, ele já não se liga mais. Então a afinidade de ligação está relacionada a Isso que gera as patentes, né? isso, muda, qualquer coisinha muda a patente. Exemplo, nem sempre a indústria faz isso aqui porque ela mudou uma melhora no medicamento, isso só para gerar uma nova patente. Às vezes ela produziu fluoxetina, em 20 anos a fluoxetina outro laboratório pode produzir. Ela só muda a estrutura para a paroxetina, volta os 20 anos, né? Ela vai ter agora a paroxetina por 20 anos. E aí ela vai gerando novas patentes. E isso ela vai ficando cada vez mais milionária. Então são eficazes no tratamento da depressão, né, de grau moderado, comparado com os demais antidepressivos, porém menos eficazes que os ADDS e maus no tratamento de depressão grave. Gente, isso é muito importante, tá? Porque aqui é onde está a questão de escolha, que é o principal para vocês, né? O que eu escolho para quê, quando usar. Então, se eu estou falando de depressão menor, de quadros mais brandos de depressão,
os antidepressivos seletivos de recaptação de serotonina são a primeira escolha. É ali que você vai buscar uma alternativa. Agora, quando a gente está falando de depressão grave, já não traz uma resposta tão significativa. E aí isso te traz clareza, como médico, de entender que não é só a questão da serotonina que está relacionada à depressão, não é só a questão da serotonina que está relacionada à ansiedade. Então, porque se você muda o medicamento e ele passa a agir em outras vias e ele passa a ter uma resposta melhor, isso demonstra que essas outras vias estão relacionadas à depressão e à ansiedade. Então fica muito claro. Então por isso que hoje, se a gente pegar os artigos mais novos, eles falam muito da via noradrenérgica, da noradrenalina, os receptores até mesmo periféricos, receptores alfa, e como isso está ligado à depressão e à ansiedade. Tá? Então tem muito material falando sobre isso. Alguns pacientes podem responder mais favoravelmente ao inibidor seletivo da recaptação de serotonina que outros. Isso pode refletir outras propriedades farmacológicas de cada fármaco de forma individual. O que ele está condicionando? Não quer dizer que porque a fluoxetina, a paroxetina, o citalopram pertencem ao mesmo grupo, são tudo iguaizinhos. Não, eles têm algumas propriedades diferentes. E aí ele fala o seguinte, ó, já que nenhum é desprovido de ações próprias, isso quer dizer que cada um tem a sua ação própria, por mais que pertence à mesma classe. Um exemplo, a fluoxetina apresenta atividade antagonista em receptores 5-HT2C, propriedade que compartilha com outros antidepressivos não inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O que ele está querendo condicionar aqui? Que ela tem uma via de mecanismo distinto dos demais, né? Então ela tem propriedades diferentes. E aí é por isso que não é tão simples. Eu como farmacêutico, nós farmacêuticos, ouvimos muito de paciente assim, meu médico errou, ele me passou fluoxetina, eu tomei, não me adaptei ao medicamento, eu tive que voltar, aí passou do medicamento, não deu certo, eu tive que procurar outro médico que passou do medicamento, você está entendendo? Pacientes queixam disso, né? E aí agora que eu estou me dando muito bem com citalopram, e aí ele faz a queixa. Porque para ele o médico tinha que ter uma bola de cristal e ter passado por citalopram, e não é tão simples assim. Quando a gente trata ansiedade, depressão, o médico de cara já passar um fármaco, o paciente se adaptar, não ter efeito colateral, o paciente ficar tranquilo com aquela droga, estável, pronto, resolveu. Já acertar de cara na dose e não ter nenhum tipo de problema. É muito difícil. Então é óbvio que o médico entra com um fármaco, muito pela característica clínica do paciente, pelo protocolo, mas pode que o paciente não se adapte ao medicamento. E aí troca o fármaco dentro do grupo, altera a dose de uso, até o paciente ficar estável, né? Então isso é comum acontecer, tá? Por que é comum acontecer? Porque eles têm propriedades, por mais que pertencem à mesma classe, eles têm algumas propriedades diferentes. Um exemplo ali é a fluoxetina, e o outro exemplo a sertralina, que eu já tinha falado para vocês. Ela é um inibidor fraco da captura de dopamina. Tá? Mas você não vai colocar lá na prova que a sertralina é um fármaco que está fora da classe dos inibidores seletivos. Não, ela pertence a esse grupo. Porém, ela tem essa ação fraca sobre a captação também de dopamina. Em relação às questões cinéticas, eles são bem absorvidos. A maioria possui uma meia-vida de 18 a 24 horas. A fluoxetina atua até por mais tempo, até 96 horas. A paroxetina e a fluoxetina não são utilizadas em combinações com os antidepressivos tricíclicos, já que inibe o metabolismo hepático através da interação com a CYP2D6. Pessoal, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque isso demonstra que o fármaco pode interferir no metabolismo do outro fármaco. Então, se eu coloco para vocês assim, a paroxetina ela vai interagir com os antidepressivos tricíclicos, por ser um potente inibidor enzimático. Caso você prescreva esses dois fármacos da mesma prescrição, o que ocorrerá com a ação do fármaco? Então, se inibe as enzimas, você vai ter o quê? Uma menor quantidade de enzima. Se eu tenho uma menor quantidade de enzima, eu retardo a biotransformação.
Seu retardo de biotransformação é um retardo de excreção. Vou ter acúmulo da droga, o meu paciente vai se intoxicar com o medicamento. Então, toda vez que fala de inibidor enzimático, de condutor enzimático, eu tenho que fazer sempre esse raciocínio lógico. Né? Se vai aumentar a concentração, se vai diminuir a concentração e o que isso vai repercutir no paciente. Qual é a legenda dessa sigla? Oi? Ali, ó, inibidor, você está falando do cabo Czinho, né? Aí o C, é porque assim, ó, foi bacana, cara, legal. O Hang, às vezes, utiliza dessa forma, tá? Inibidor seletivo da captura de serotonina e não de recaptação. Mesma coisa. Mesma coisa, é só para te deixar assim, dessa forma. Exatamente, ele só queria te irritar, é só isso. Porque eu não sei também por que eles fazem essas coisas, né? Já é tão conhecido o ISRE, mas isso aí é justamente como o Hang dele faz, tá? Então, os inibidores seletivos da captação ou recaptação de serotonina, e aí só mostrando essas diferenças cinéticas para a gente tomar cuidado, né, com o uso de paroxetina e fluoxetina com os ADTS, ok? Porém, esse grupo é o mais usado, tá? Hoje, se a gente for avaliar a prescrição de antidepressivos, eles são amplamente os mais usados. Professor, por que amplamente? Porque muitas vezes você pega assim, ó, prescrição de amitriptilina. Quando você vai avaliar, uma boa parte da amitriptilina é usada para muitas outras coisas que não é a depressão. Por exemplo, profilaxia de enxaqueca, paciente com fibromialgia, outro tipo de dor neuropática, paciente fez uma cirurgia, aí aconteceu muitas vezes na hora da cirurgia ali, alguma inervação que foi atingida, o paciente começa a sentir uma dor, algo relacionado com aquele médico não, já passa a amitriptilina, porque ela vai tirar aquela dor gerada por uma inervação que foi comprometida, algo nesse sentido. Então, ela é bastante usada para essa finalidade. E para depressão já menos, né? Para depressão já não é tão usado mais, por exemplo, a amitriptilina, como já foi usada outrora. Então, aqui os tricíclicos, né? A gente vai lá naquele nosso fluxo, ó, inibidor seletivo, aí a gente vai lá nos tricíclicos. Os antidepressivos tricíclicos, mais usado, mais conhecido é a amitriptilina, tá? A amitriptilina é o medicamento mais conhecido do grupo. Depois nós temos a nortriptilina e a imipramina. Então são medicamentos que, além deles interferirem na via da serotonina, né, interferir na recaptação de serotonina, eles acabam de alguma forma também interferindo sobre a noradrenalina e com menor intensidade sobre a via da dopamina. Então a gente percebe que são medicamentos que interferem sobre outras vias, né? A Novartis, o laboratório Novartis, foi o primeiro a fabricar esses tricíclicos aí, e eles detêm a patente desses medicamentos. Então os tricíclicos são fármacos aí utilizados, porém por possuir mais efeitos colaterais, está na cara porque eles possuem mais efeitos colaterais, porque se eles atuam em outras vias, né, em mais vias neuroquímicas, eles geram mais efeitos colaterais. Tá? Levaram à produção de fármacos mais seguros, né, com menos efeitos colaterais, que foi o grupo que a gente acabou de falar. Então hoje, né, a diminuição do uso dos tricíclicos está totalmente condicionada, né, aos efeitos colaterais que eles trazem, e por isso a gente acaba utilizando mais os seletivos de serotonina. A maioria dos tricíclicos inibe a captura de noradrenalina e serotonina, mas tem muito menos efeito sobre a captura de dopamina. Sugere-se que a melhora dos sintomas emocionais reflita principalmente pelo aumento da transmissão mediada pela serotonina, enquanto o alívio dos sintomas mais biológicos resulte da transmissão relacionada à parte noradrenérgica. Então ele fala que cada via ela traz, né, ações sobre sinais clínicos diferentes, tanto a parte mais biológica como a parte mais emocional do paciente. Efeitos adversos, que aqui justamente que a gente acaba utilizando menos eles em função de ter mais efeitos adversos que os seletivos. Em indivíduos não depressivos, os antidepressivos se causam sedação, confusão, falta de coordenação motora. Esses efeitos ocorrem também nos pacientes com depressão nos primeiros dias de tratamento, mas tende a desaparecer de 1 a 2 semanas quando se desenvolve o efeito antidepressivo.
Aquela mesma situação que a gente conversou em relação de ansiolíticos é bem similar à questão dos antidepressivos. Os antidepressivos, com ação, seja antidepressivo ou ansiolítica, não tem ação imediata. Então, exemplo, você começa a tratar um paciente de depressão, você não vai ter resposta clínica do fármaco depois de 2, 3 dias. Então, ele demora da mesma forma, 15, 20 dias, para você conseguir avaliar o paciente e entender se realmente aquela droga vai ser a melhor para o paciente ou não. Por isso que sempre o médico, muitas vezes, na primeira prescrição, ele prefere prescrever para 30 dias. Porque, como eu falei para você já em aula, cada classe desses medicamentos que a gente está conversando, ele tem normas diferentes através da portaria 344. Por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada, porque eu acho ela chata demais, né? É muita informação, muita burocracia para o médico prescrever medicamento e para o farmacêutico também ficar controlando. Então, exemplo, quando a gente fala de antidepressivo, para quantos dias eu posso prescrever? Para tratamento de quantos dias? 60 dias, beleza? Então, exemplo, professor, eu vou prescrever um comprimido diário. Então, você pode prescrever até 60 comprimidos. Professor, meu paciente vai tomar 2 comprimidos diários. Então, você pode prescrever até 120 comprimidos. Então, você sempre vai colocar dessa forma na sua prescrição. Porque aí o farmacêutico vai olhar fluoxetina, 20 mg, um comprimido dia. Então, baseado nessas informações que você colocou na receita, ele já sabe quanto que pode ser dispensado para o paciente. Primeira informação. Quanto tempo vale a receita? O paciente tem que procurar a farmácia em quanto tempo ele pode comprar? 30 dias. 30 dias, tá? Então, 30 dias. Agora, exemplo, os anticonvulsivantes que a gente falamos anteriormente, para quanto tempo a gente pode prescrever? 180 dias, né? 6 meses. Professor, por quê? Para uma situação é uma coisa, para outra situação muda, questão clínica mesmo. Um paciente de diabético, ele normalmente vai usar medicamento aí por muito tempo, até estabilizar, dizer que o paciente é estável e ele não depende mais do medicamento. Então isso demora muito tempo. Então você prescreve medicamento e você pode alargar essas situações clínicas. Agora a depressão é algo que o paciente pode ter oscilações. Então depende de um controle e acompanhamento mais próximo, como da ansiedade. Tá? Então, exemplo, antibiótico é só 10 dias a validade da receita. O que adianta você prescrever um antibiótico e a pessoa ir comprar daqui 60 dias? Não tem lógica nenhuma, daqui 30 dias, não tem lógica nenhuma. Então é tudo adaptado para garantir realmente um uso mais seguro. Tá? Então, mais uma vez eu falo para vocês, eu acho legal vocês olharem e até pegarem os tipos de receitas, né, e notificação de receita. Exemplo, eu vejo médico já que trabalha muito tempo chamando notificação de receita de receita. Notificação de receita, notificação de receita, receita, receita. E tem médico que só faz a notificação de receita, não faz a receita do paciente. E eu acho que vocês estão olhando nesse mês, tá? Porque eu acho que vocês nem sabem o que é isso. Não, mais isso daí. Então, exemplo, quando vocês pegam aquele talionáriozinho azul, não tem aquele azulzinho, tá? Do clonazepam, do Rivotril, aquilo ali é uma notificação de receita, aquilo não é uma receita. Aquilo ali é o que vai ficar na farmácia, gente. E cadê a receita do paciente? Ele vai ficar com o quê? Como é que ele vai acompanhar o tratamento dele? É isso mesmo, essa cara de bobo que eu fico lá na farmácia, de jeito. Então, essas coisas são importantes, vocês têm que saber, né? Vocês têm que entender. Outra coisa que vocês têm que entender: tem receita que você vai na vigilância, você pega a numeração, vai na gráfica e a gráfica faz para você. Você pega a autorização da vigilância sanitária, ela te dá porque você é médico, você dá todos os dados, ele te dá e você vai lá na gráfica. Faz. Tem outros não, você tira o talionário lá. Então tudo isso vocês têm que saber, para não ficar depois do embaraço da tonta, para lá para cá, sem saber das coisas. E é legal, porque assim, exemplo, você está lá com o seu preceptor, né, numa UPA da vida, num postinho e tal, e aí ele, olha, vamos prescrever tal medicamento, e você nem sabe como vai, fica lá perdido, né? Então é interessante vocês estudarem, dar uma olhada, já começar a olhar, porque isso é legal, vai fazer parte da vida de vocês. Voltando, então os efeitos atropínicos incluem boca seca, visão embaçada, constipação, retenção urinária. Esses efeitos, gente, eles aparecem mesmo em alguns pacientes, tá? Tem pacientes que reclamam boca muito seca, tem paciente que reclama de constipação, tá? Então são realmente alguns efeitos aí que podem ser apresentados, tá? Superdosagem pode causar arritmias ventriculares,
associados ao prolongamento do intervalo QT, né? Então são só alguns efeitos adversos relacionados aí aos princípios. Aqui o que o pessoal chama de dos dual, né? Que são os que agem em duas vias, né? Os antidepressivos que agem tanto sobre serotonina como noradrenalina. Eles vêm sendo mais usados. Esses fármacos eles vêm ganhando bastante espaço. Professor, por que eles vêm ganhando bastante espaço? Porque pacientes com depressão moderada, né, aquela situação que já não é uma depressão tão leve, mas também não é um paciente tão grave, esses medicamentos eles têm efeito bem significativo. Por quê, professor? Porque eles agem tanto na via da serotonina, como eles agem também sobre a recaptação de noradrenalina. Então, agem sobre as duas vias, tá? O protótipo da classe é a venlafaxina, é a mais conhecida. Normalmente ela vem com doses iniciais de 75 mg, tá? Inicia-se com 75 e depois pode-se aumentar, né, dosagens aí até 150 mg. Então, é um medicamento que ela tem uma predileção para inibir a recaptação de serotonina, mas ela age também sobre a via da noradrenalina. Só que essa ação sobre as duas vias, elas estão muito ligadas à dose. Quanto maior você aumenta a dose, ela começa a ter uma maior potência sobre a via de recaptação de noradrenalina. Aí você pode perguntar para a pessoa assim, não entendi. Vamos lá, calma. Se eu prescrevo um fármaco desse, é porque eu estou buscando uma diferença dele frente aos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, não é isso? Se você quisesse atuar sobre a recaptação de serotonina, você prescrevia uma fluoxetina, você não vinha para essa classe. Então, se você prescreveu uma venlafaxina, é porque você quer o efeito dela, principalmente na questão da noradrenalina, que ela atua também. Só que essa ação, ela depende de doses um pouco maiores. As doses mínimas, muitas vezes, não trazem esse efeito tão significativo. Então, o que os livros e também a bula e os artigos demonstram. Que se você quer buscar um efeito um pouco mais potente sobre a via noradrenérgica, você precisa de doses um pouco maiores. Tá? Então, não é porque a Mariana prescreveu a dose inicial e ela depois de 2, 3 meses não viu a evolução clínica que ela pretendia no paciente, ela já vai trocar para outra classe. Ela entende que mudar a dose vai mudar muito o perfil farmacológico do medicamento. Então existem muitos fármacos que a dose, só mudando a dose, você já muda muita característica farmacológica. Então, não pode entrar em desespero, achar que você tem que sair fazendo rodízio de medicamento e trocando só porque o paciente não se adaptou. Você pode mexer na dose, aumentar, colocar mais doses de ar dentro do aspecto posológico e assim por diante. Além dela, nós temos a desvenlafaxina e a duloxetina, que também pertence ao grupo. Coloquei aqui a venlafaxina. Então, à medida que você aumenta a dose dela, a sua eficácia também aumenta, o que foi interpretado como demonstração de que uma sua pequena ação para inibir a captura de noradrenalina pode ser adicionada à sua ação de inibição à captura de serotonina em doses mais baixas. Então, à medida que você aumenta a dose, você consegue ter uma resposta mais significativa, em relação à questão da venlafaxina. Então, a dose é um fator crucial em relação ao medicamento. Só esse medicamento ou dos dois? Dos outros demais também segue o mesmo padrão, tá? Só que assim, quando eu comparo a venlafaxina, exemplo, com a desvenlafaxina, ela tem a meia-vida já bem melhor, também já é bem mais cara, tá? Mas ela tem uma meia-vida bem melhor. Pode só repetir à medida que aumenta a dose? À medida que você aumenta a dose da venlafaxina, você aumenta a sua potência de ação sobre a via. Oi? Porque eu pensei que ela tivesse entendido, eu estava trabalhando de uma forma mais simples. Não, eu estou com aqui. Então, beleza, show. Professor, é algo semelhante que acontece com os INRS? Não entendi? Com o da noradrenalina? Isso, é eles aí. Tá? Não, ali é justamente aqueles lá. É porque não está assim aqui, Guilherme. Quem entra aí?
Olha lá, o que está lá no quadro, os IR, SM, IN, SR, tá? Que é os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. É essa a classe. Tá? Ah, é porque a sigla não estava ali, eu acho mais. Porque essa informação que o Guilherme está perguntando, que quando nós falamos de ansiolítico, eu já tinha trago essa informação. Tá? Aqui o último grupo que nós temos os imaus, né, os inibidores da monoaminoxidase. Gente, esse grupo, eu sempre gosto de falar da prática, porque às vezes a gente estuda, eu lembro na faculdade, você estuda tanto medicamento, aí quando você vai para o mercado de trabalho, você nunca nem vê o medicamento. Aí o cara estuda uma coisa que você nunca nem vai ver na vida. Então assim, esse grupo eu sempre deixo bem claro, eu, Rogério, nunca dispensei uma caixa de imal na minha vida. Então, assim, medicamentos que não são tão usados, mas até hoje fazem parte do protocolo. Então, a gente tem que considerar como medicamentos e são produzidos. Mas, assim, eu não tive a oportunidade, 5 anos trabalhando em drogaria, dispensando medicamentos, trabalhando em drogarias gigantes, nunca dispensei uma caixa de Fenelzina. Era medicamento que a gente comprava bem pouquinho, ficava lá na prateleira. Como eu coloquei, hoje a Fenelzina é a mais usada, né, quando a gente tem prescrição, tá? Mas tem também a tranilciprolina e a ipronizida, tá? Então tem os 3 par. Mas hoje a indústria basicamente trabalha mais com a Fenelzina. Então vamos lá, sobre o mecanismo de ação. A MAO é uma enzima que tem a capacidade de degradar monoaminas. E aí eu não sei se vocês estudaram isso lá na física um pouco mais aprofundado. Quando a gente fala das MAOs, elas são enzimas, mas tem várias MAOs, não é só um tipo de MAO. Tem a MAO A, a MAO B, né, e cada uma delas tem especificidade sobre algumas monoaminas ou mesmo algumas catecolaminas e assim por diante. Os inibidores da MAO, de forma geral, eles acabam inibindo tanto o MAO A quanto o MAO B. Mas aí nós temos inibidores só de MAO A, inibidores só de MAO B e assim por diante. O que essas enzimas têm o papel? De degradar a monoamina de forma geral. Então, isso demonstra por que esses medicamentos não são tão usados. Porque eles acabam interferindo em muitas vias neuroquímicas. Por exemplo, quando o paciente toma uma Fenelzina, o que vai acontecer? Vai acumular noradrenalina, né, porque vai diminuir a degradação, vai acumular serotonina, porque vai diminuir a degradação, dopamina, tá entendendo? Então, todas as monoaminas, de forma geral, elas vão ser inibidas da sua degradação. Então, você vai ter um aumento não só de um neurotransmissor 2, você vai ter inibição de todas as monoaminas, porque a MAO tem capacidade de metabolizar todas as monoaminas, certo? Então, por isso, está relacionada à questão do efeito colateral. Eles estiveram entre os primeiros fármacos introduzidos, clinicamente como antidepressivos, mas foram superados por outros tipos de antidepressivos, cuja eficácia clínica foram considerados melhores e cujos efeitos adversos em geral também são menores que dos imaus. Então, depois que vieram os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, né, os tricíclicos, os fármacos que têm menos efeitos colaterais, né, declinou-se o uso desses medicamentos. E aqui mostra de forma bem simples, bem tranquila, como isso acontece. Né? Então, normalmente a MAO ela pode estar presente tanto no neurônio pré-sináptico, mas também nós temos algumas MAOs presentes na própria sinapse, tá? E são enzimas, como eu coloquei para vocês, que têm a capacidade de ir degradando esses neurotransmissores. À medida que o fármaco ele se liga à enzima, ele promove a ligação de forma inibitória, né, e impede a degradação. Acumula-se os neurotransmissores e, consequentemente, você vai ter uma potencialização de efeito de neurotransmissor. Tá? Então, a ação direta aumenta a quantidade de neurotransmissor e, consequentemente, aumenta aí a potência da vida. Tá? Mas, como eu falei, hoje, basicamente, todo o protocolo clínico que a gente vai estudar de depressão, a gente fala assim, os imaus são indicados para tratar a depressão grave. Dessa forma. Então, depressão menor, pacientes de estado moderado, normalmente não entra. Agora, para a depressão de estado de pacientes graves, a gente muitas vezes ainda entra com o protocolo de uso. Novo grupo, vamos fazer a introdução aqui pelo menos dos antipsicóticos. Vocês vão ficar de moto já. Os antipsicóticos, gente, eles são medicamentos muito complexos, assim, a ação deles. Por quê? Eles não têm via muito definida de ação.
Então são medicamentos com muitos efeitos colaterais, muitas reações adversas, né, que nós chamamos de efeitos extrapiramidais. Okay? Os antipsicóticos, basicamente, a gente estuda muito eles ligado à esquizofrenia. E a esquizofrenia é uma doença que normalmente tem diagnóstico na adolescência para a fase adulta e muitas vezes se confunde com questões relacionadas à idade, como rebeldia. Então, muitas vezes, no início, para avaliar um paciente, muitas vezes ele tem um comportamento esquizofrênico, muitas vezes o diagnóstico demora um pouco porque imagina que aquela pessoa é uma situação de comportamento ligada à idade e não uma patologia. Né? Os gatilhos relacionados à esquizofrenia ainda são muito controversos. Né? Então, quais são os gatilhos gerados? Aí tem uso de droga durante a questão da gestação, uso de droga relacionado, né? Algumas patologias também relacionadas com alguns vírus, então é muita coisa associada. Tá? Em relação à questão fisiopatológica, se caracteriza muito como se fosse um excesso de transmissão dopaminérgica. Então, a dopamina é o neurotransmissor em evidência na patologia. Toda vez que a gente vai falar de uma patologia ali do sistema nervoso central, a gente sempre pensa numa via que ela está exacerbada ou inibida, né? Uma menor concentração daquele neurotransmissor. Exemplo, quando eu falo de Parkinson, eu penso na deficiência de dopamina. Quando penso em esquizofrenia, eu penso no excesso de dopamina. Quando eu penso em Alzheimer, eu penso numa deficiência de acetilcolina. Então, cada doença está muito ligada ao neurotransmissor. Mas é só aquele neurotransmissor? Não. A gente entende que existem outras vias importantes, mas tem um pilar. E no caso da esquizofrenia, é a questão da dopamina. Só que os medicamentos, a gente vai ver que eles atuam sobre receptores dopaminérgicos, mas a grande maioria age sobre vias de histamina, vias de acetilcolina, vias de serotonina e assim por diante. E aí eles são divididos no que nós chamamos de antipsicóticos ou neurolépticos típicos e atípicos. Tá? E aí a gente vai dividir e vamos falar um pouquinho sobre eles. Como vocês percebem ali, ó, vias neuroquímicas que eles atuam, ó, via colinérgica, muscarínica, vias adrenérgicas, então relacionado mais à questão adrenérgica, receptor de dopamina, que esse é o maior foco. Você percebe que a seta, né, ela tem maior amplitude sobre essa via, porque a principal, principalmente receptor D2, porque a gente tem receptor D1, D2, D3, D4, D5 de dopamina, o D2 é o mais importante. Depois nós temos também receptores de serotonina ligados, principalmente dos novos antipsicóticos, exemplo a clozapina, que a gente vai falar bastante dela, vocês já podem guardar esse nomezinho aí, clozapina. Lá na psiquiatria, o professor vai falar muito com vocês, pacientes refratários, pacientes que têm dificuldade no tratamento, pacientes que utilizam o antipsicótico e não têm boa resposta farmacológica. A clozapina hoje é uma das últimas escolhas, é aquela droga que vem para resolver quando os demais não resolveram. Só que a clozapina também, você tem que ficar avaliando o paciente o tempo inteiro, porque ela altera o hemograma, ela pode fazer aplasia de medula, ela pode parar a medula do paciente, então também você tem que ficar monitorando semanalmente o hemograma do paciente. Então isso também é muito importante e é muito cobrado em provas, tá? Eu já vi muito em prova de ENAD, de residência, tipo pergunta da clozapina, que é algo clássico dela, né? Como se faz a evolução farmacoterapêutica de uma clozapina? Quais todos os protocolos? Solicitação de exames, acompanhamento de diagnóstico do paciente e tudo mais. E aí, mas na próxima aula falaremos com mais clareza sobre esse tema. Com mais clareza, né, Clara? Certo, Clarinha? Você está muito triste hoje, hein, Clara? É a festa de amanhã que você está triste assim? Por causa da festa de amanhã? Eu estou querendo ir. Bora, Pro! Bora, professor! Uhul! Bora, professor! Eu vou. Dá uma pinga, as coisas do Claudinho. É mesmo? Claudinho vai patrocinar. Então, não é mesmo. Se você pegar um sorrisão e começar a minha maneira, chega pra eu fui lá fazer visita. Aí os cabeças podem não falou nada, cara, se decepcionou. A cara dele.
Fui lá falar com a sua mãe, não, mano. Fui lá. Fui ver. Não, tem campanha, eu queria fazer campanha pra mim, nem conhecer ele faz agora. A cara tá mais idade. Pessoal, chamada, gente. 1.700.000. O Pix é 69. E o Pix? E o Pix nada ainda. Fala. Ah, tá, verdade. Foi mal.